Olá você, amigo, amiga. Mais uma vez nós agradecemos a sua audiência, você que nos acompanha através desse canal no TV Mar, você, canal 25 da NET, você que nos acompanha também através da mídias, nas redes sociais, no YouTube. É muito gratificante para nós que fazemos esse programa que se propõe a oferecer curiosidades, conhecimentos acerca da nossa ciência milenar. A medicina, a arte de curar, a arte de prevenir e, como médico legista, não poderia deixar de citar Ambroise Paré, que é a arte de apresentar relatório em juízo. Ou seja, a medicina também oferece esse conhecimento de subsidiar o direito no momento que tenha que julgar algum fato que tenha interesse médico. Bom, vamos deixar isso para um outro programa. O programa de hoje se propõe a trazer aqui um verdadeiro amigo, um parceiro do Conselho Regional de Medicina, um acadêmico da Academia Alagoana de Medicina, mas não é esse destaque também que nós queremos dar. Nós queremos dar para ele este grande operário, né? Este grande discípulo de Hipócrates que faz da sua vida, como eu digo com todos, a arte de curar, de aliviar, de estar junto daqueles que sofrem e que padecem. Dr. Elvio Chagas Ferro, nosso obrigado por estar aqui no nosso programa, meu amigo. Ô Gerson, para mim é um grande prazer estar aqui com você. Estive aqui muito tempo atrás, né? Verdade. Foi um programa também muito bom. Nós podemos passar muitos fatos e histórias, né, da medicina. É muito importante. E é mais uma vez aqui com vocês, sempre um amigo, companheiro do conselho, da academia, como você já colocou aí. Isso é muito bom. Não queremos fazer desse programa como uma viagem que nós fizemos de Maceió a Brasília. Eu disse, eu vou pegar esse voo aqui e vou descansar um pouco. Mas estava de repente junto do Dr. Elvio e não dormimos daqui, e não faltaram daqui até Brasília, e não faltaram assuntos, não é verdade? Nas mais diversas áreas, era médica, política e tantos outros. História e assim por diante. Doutor Elvio, nascido em Maceió? Nascido em Maceió, na Rua Buarque de Macedo, em 3 de março de 1954. Filho único? Ou... Não, sou eu e minha irmã, Luana, que é psicóloga, advogada. Inclusive foi sua aluna no curso de Direito, então somos nós dois. Seus pais? Meus pais também nasceram em Maceió, né? Minha mãe, Neuza Chagas Ferro, meu pai, o Antupatro Ferreira Ferro, que era despachante aduaneiro, também nascendo em Alagoas. Depois eles foram para o comércio, eles foram comerciantes com uma casa de comércio chamada Só Festas, que depois se transformou Só Festas, a Casa das Noivas. E que foram muito felizes com esse rapaz festeiro que você é. Sempre ali. E eu fui para a medicina e minha irmã para a psicologia e para o direito. Que ponto crucial, o ponto que deu origem a esse seu chamado para a medicina? Onde tudo começou? Olha, primeiro eu tenho a herança de um nome, né? De Elvio, né? O meu Elvio é uma herança do Dr. Elvio Alto, né? Então, ele foi meu primeiro médico e eu fui o médico que assinou o seu atestado de óbito, fui eu. Olha aí. E nós tivemos muitas intercorrências nas nossas vidas, entre eu e Dr. Elvio e o Elvio José, filho do Elvio, que estudou comigo o primário, o ginásio inteiro, uma parte do científico no Colégio Marista. Então, eram sempre juntos, né? E o Dr. Elvio, nós tivemos, por exemplo, o Antônio Carlos, filho dele, teve um acidente com uma picada de cobra coral. E foi a primeira vez que o Dr. Elvio atendeu um acidente com cobra coral e eu também. Eu estava no plantão da antiga unidade de emergência, num domingo, quando ele chegou, assim meio tonto, cambaleante, e tinha sido um acidente com a cobra coral. E nós não tínhamos aqui o antídoto, o soro, né? E tivemos que
aguardar vindo de São Paulo, do Butantã, num voo que a Transbrasil, naquela época, tinha. E atrasaram 20 minutos em São Paulo para chegar o soro e foi aplicado nele. Ele ainda ficou uns dias na UTI, mas está aí contando a história. Graças a Deus. Como o professor Elvio, aquele que me inspirou, e eu reconheço, eu nunca esqueci que um dia eu lhe chamei de Elvio Alto, você disse, Jesus. Mas você, doutor Elvio era uma enciclopédia ambulante, né? Dominava todas as áreas da medicina, principalmente as doenças infecto-contagiosas. Você também absorveu essa busca eclética da medicina, né? Você lida em áreas, né? O intensivismo, bariátrica, reumatologia, clínica médica, de uma forma assim holística, né? Eu fiz o curso, eu fui o 6º ano já em São Paulo, né? Depois, Ciências Médicas, né? Ciências Médicas, na turma de 1978. Okay. Aí nós fizemos o 6º ano em São Paulo, depois eu fiz 2 anos de clínica médica, depois 1 ano de UTI e também terapia nutricional, parenteral e enteral. Então, sou especialista nessas 3 áreas, né? Em clínica médica, em terapia intensiva, medicina intensiva e também na área de nutrologia, nutrição parenteral e enteral, que à época era título de especialista. Hoje é área de atuação de várias especialidades, né? Então, na época que eu fiz, esse título de especialista foi como especialista nessa área. E eu acho, como eu fiz clínica médica, você vai ter que ter uma visão total do ser humano, né? São as especialidades que necessitam de um conhecimento amplo, né? Por exemplo, a clínica médica, a patologia, a medicina legal. Você está sempre precisando das especialidades, mas você como clínico, você pode indicar o seu paciente para um especialista com mais nitidamente, com mais objetividade, entendeu? Porque você examinou, você viu que tem alguma coisa alterada, você, naquela área que você precisa do especialista, você entrega ao especialista, que eu acho que isso aí funciona muito bem. É verdade. Por isso que você antes fazer uma consulta, como era de praxe inicialmente, com um clínico, um bom clínico, pelo menos, né, que pudesse indicar você, se fosse necessário, para um especialista, sem você estar indo. E acha que é para aquela área, não é. Acha que é para outra, não é. E você fica nesse vai e vem sem tentar resolver sua situação, sua doença, sua Você, muitas vezes, deve ter percebido isso, né? Que com esses planos de saúde, o paciente chega e já quer dizer, eu quero fazer essa tomografia e já quer marcar a consulta para o especialista. Hoje mesmo, eu estava no ambulatório atendendo e chegou um paciente com as patologias reumáticas e a colega já queria solicitar a ortopedia, né? Então, saber a distinção entre a ortopedia, a reumatologia, a neurologia e a psiquiatria, muitas vezes, não é bom ir direto sem passar por um bom clínico, né? Foi num dos encontros lá do CRM, lá em Petrolina, que eu vi de um cirurgião. Quem dá o diagnóstico de abdômen agudo não é o cirurgião, é o clínico. Eu achei muito assim, louvável, porque eu trabalhei 16 anos como clínico. Você vê o seguinte, eu passei 25 anos fazendo consultório. E fazia consultório ou particular, mas o meu consultório, eu terminei meu consultório ainda com 40% dos meus clientes parentes de médicos. Ou era pai, mãe, irmão, esposa, filho, tio, e eu não cobrava, então foram 40%. Ele era bem antes, esse percentual era bem maior. Depois, quando eu terminei com 25 anos com problemas pessoais de saúde, eu parei de fazer consultório e aí... mas era muito gratificante e, ao mesmo tempo, muito exigido, porque eu recebia muitos pacientes que já tinham passado em 2, 3, 4 colegas, ou de planos de saúde, essa coisa toda, porque continua a base da medicina, continua sendo... Se você pensar num curso de medicina, você tem 5 matérias básicas,
e você tem que, pelo menos, estudá-las bem. A anatomia, a semiologia, Sim. né? Porque a semiologia é a base, é o início de tudo. Se você não faz um bom exame semiológico, se você não faz um exame físico, chega o paciente no seu consultório com uma queixa respiratória. E se você não ausculta ele, se você não faz uma propedêutica respiratória para ele... Não toca, não examina. Não examina, não faz uma percussão, o que é que vai acontecer? Ele vai exigir para você que você peça um raio-x, uma tomografia, o que quer que seja, uma ressonância do pulmão. Se você faz esse exame, você pode argumentar com ele, dizer, não, eu lhe examinei, nesse momento o senhor não precisa. A senhora não precisa, nós vamos esperar, a senhora vai tomar essa medicação, essa coisa toda, e depois você volta aqui e a gente reexamina. Hoje não se tem mais tempo. Hoje está se criando uma medicina em que você quer atender o máximo possível, no mínimo de tempo possível. Você não tem mais tempo de escutar o seu paciente. Isso é horrível. Então, nós perdemos essa... Né? Então, você tem a semiologia, como eu disse, a anatomia, a fisiologia, porque com a fisiologia, você sabe onde o galo está cantando. Pode não saber qual era o galo, se é um terrança, se é um cocutá, mas se você sabe, aquele galo está cantando naquele terreiro, você sabe indicar. Isso é fisiologia. A fisiologia leva a isso. Você sabe pelo menos o sistema que está alterado. A farmácia é fundamental. Você saber as interações medicamentosas, pelo menos da maioria das medicações que você usa diariamente. Verdade. Porque todos nós, em cada especialidade, temos um memento nosso, né? E aquele memento você tem que conhecê-lo bem. Quais são as interações, quais são os efeitos colaterais, o que é que pode acontecer, para até você indicar, olha, se acontecer isso, não se preocupe, isso é normal da medicação, né? Um exemplo básico, você toma colchicina. A colchicina dá o quê? Como efeito colateral mais comum? A diarreia. Então, se o paciente tem um pouco de diarreia, você diz, olha, isso aqui é o efeito da medicação, mas não pare, continue tomando, porque o senhor vai melhorar daquele sintoma que ela foi indicada. Então, quer dizer, e outras medicações. E a anatomopatologia, do que faz parte a sua área como médico legista. Hoje você não vê mais ninguém pedindo uma necrópsia de um paciente, uma autópsia. E o pior, agora durante a pandemia, proibiram, né? Proibiram. Então, isso foi um atraso imenso. Verdade. Os italianos que se rebelaram e fizeram as primeiras autópsias contra a Ordem Mundial e a OMS, né? Que dizia que não era para fazer. Avançaram em conhecimento. E eles não trouxeram conhecimentos assim de fisiopatologia do que estava acontecendo. Então, todo mundo achava que era uma doença, o Covid é uma doença pulmonar. Não é, é uma doença sistêmica, né? Ela tem áreas de que ela atua que causam uma doença sistêmica. E a gente não conseguia descobrir isso se não fossem as autópsias, as necrópsias realizadas pelos italianos. Foi quem começou a nos abrir os olhos, né? A história do Abrolhos, pronto, a gente estava perdido. Então, Abrolhos. Abre os olhos. Eu acho que tem sobre esse tema, eu acho que tem um vídeo aí de um colega nosso. Tem dois, mas eu queria escolher um, porque um é sobre o tema. Mas coloca os dois aí. Pode soltar. Um dos ensinamentos que nós recebemos é que o pilar da nossa prática profissional está na relação médico-paciente. E nessa relação, um sentimento muito importante que devemos ter é a compaixão. É o sentimento que nos faz capaz de nos colocar no lugar do paciente e de fazer ao nosso paciente o que nós gostaríamos que fosse feito em nós ou em nossos familiares. A minha pergunta é: este sentimento da compaixão está presente na prática médica atual? Os novos profissionais da medicina se colocam no lugar de seus pacientes e oferecem a eles tudo o que é desejado para si mesmo ou para os seus familiares? Essa é a minha pergunta, Elvio, porque eu acho muito importante abordarmos esse assunto para que nós possamos exercer a arte de curar na sua plenitude. Qual a sua opinião, meu amigo, sobre esse tópico? Doutor Aldo Calaça, Sérgio Calaça. Agradecemos já pela participação. Pergunta muito oportuna. Ele foi nosso estudante na UTI, depois
Você tem uma carreira brilhante como neurocirurgião, né? Aldo é muito estudioso, né? Aldo é aquele médico que vai atrás, que, sabe? Isso é muito importante, né? Verdade. Então, essa pergunta foi importantíssima pelo seguinte. A bioética ela tem se modificado, e você sabe disso, você é um professor de bioética e sabe disso. Mas Edmund Pellegrino, né? Que foi consultor de vários presidentes americanos, então ele põe o que o Aldo falou, a base da medicina com o sentimento da compaixão. Então, quando você vê o seu semelhante sofrendo e você tem compaixão, provavelmente, se você não conseguir resolver o que ele está sentindo, pelo menos você vai mitigar muito esse sofrimento. Você vai melhorar, você vai dar um apoio, você vai dar uma segurança para que ele siga. É aquela história, às vezes tem pacientes que quando chegam no seu consultório dizem, só eu chegar no consultório do Dr. Fulano eu já estou melhor, já me sinto bem, já dói menos, já me sinto mais tranquilo, minha pressão já melhora. É questão daquela confiança, da compaixão que o médico e da relação que o médico passa para o seu paciente. Isso é muito importante, porque você, se não tiver esse sentimento, você para ser médico ou militar na área da saúde, você tem que gostar de gente. Verdade. Se você não gosta de gente, você não vai fazer o que você está ali para você fazer. Você tem que saber que, entre aspas, você tem que ter uma dedicação maior. Quer dizer, eu até hoje, nesses 25 anos de consultório, nesse tempo todo que eu faço visita com residente, com estudante, eu nunca, nenhum médico, nenhum paciente me perguntou se eu tinha residência. Nenhum paciente me perguntou se eu tinha doutorado, mestrado. Isso são para as pessoas que estão conosco, os nossos pares. Mas para eles não tem importância. O que é que eles queriam saber? O que é que eles queriam do médico? O que é que os pacientes querem de um médico? Se ele vai curar a dor dele, se ele vai curar o sangramento dele, se ele vai tirar a febre que ele está apresentando e o porquê disso tudo. Segundo ponto, ele quer ter um médico que ele diz, doutor fulano é o meu médico. Ele não quer o gênio da lâmpada, não. Porque pode ter o gênio da lâmpada. Mas ele quer uma pessoa que ele saiba que se importa com ele. Que o conhece pelo nome. Que sabe pelo nome. Quando a gente começou a residência de clínica médica lá da Santa Casa de Misericórdia, que é uma residência muito boa, e nós tivemos o seguinte, quando entrávamos na sala, paciente da enfermaria 5, leito 1. Aí eu voltava para o corredor, aí todos voltavam, né? O que foi, doutor? Cara, paciente da enfermaria 5, leito 1, tem nome, tem expectativas, é um ser humano. Você quer saber o que ele sofreu? Vamos conversar com ele para saber o que ele sofreu para chegar e estar nessa enfermaria aqui. Aí o cara contava histórias, que pediu favor, ele era de um sítio, de uma cidade do interior, que pediu favor ao motorista da ambulância, ao cabo eleitoral do vereador fulano de tal, chegou aqui às 4 da manhã, antigamente ficava no ambulatório antigo da Santa Casa, na frente da Marquise. O que foi que o senhor se alimentou? Isso já era 3, 4 horas da tarde. O que foi que o senhor se alimentou? Não, me alimentei de um pão doce com um caldo de cana, com um suco, ou um pastel, uma coisa assim. Quer dizer, cara, e esse cara teve esse sacrifício todinho. E o que é que o senhor tem? Ele disse, doutor, tem uma criaçãozinha, uma galinha, um porquinho, uma vaca, quando eu tinha alguma coisa. E tem minha roça. E aí? E, cara, esse cara só tem o dia e a noite. E chega aqui para você, esperando que você o trate, pelo menos, com aquela humanidade, com aquela compaixão que o Aldo falou. A compaixão. Se você não tem essa compaixão, se você não tem isso, você não deveria ser médico. Deveria escolher outra profissão. Não é porque você vai ser médico, vai ter um destaque na sociedade ou vai ter muito dinheiro, porque hoje, na minha época, quando eu me formei, nós tínhamos 3 coisas certas, né? Um carro, uma casa e um infarto, né? Hoje, provavelmente, só um infarto. Então, é preciso ter essa consciência. Hoje mas precisamos de quê? De professores que passem isso. A medicina,
por mais moderna, por mais tecnologia, agora temos que usar a tecnologia nesse momento, mas por mais tecnologia que se tenha, a medicina se ensina ainda como Hipócrates ensinava embaixo do plátano na ilha de Cós. Como? Pegando o aluno pela mão e mostrando, isso aqui é um baço aumentado, sinta, isso aqui é um fígado alterado, veja como ele está duro. Por quê? Porque é uma cirrose. Veja como ele está mole, é uma hepatite. Está vendo doloroso? Ele não aguenta. Você vai fazer isso no manequim? Ótimo. Mas o ser humano vai ter reação de dor. Vai ter reação. Vai ter odor. Só a expressão do olhar. olhar. Então, se você não gosta de odor, eu me lembro do doutor professor Augusto Dias Cardoso, que foi meu professor de anatomia. Na aula de anatomia, ele fazia uma coisa interessante. Na primeira aula, dizia, olha aqui o cadáver, isso explicava tudo, e depois passava um dedo no cadáver e passava na boca o outro dedo. Teve um colega nosso de turma que foi e passou o dedo e passou na boca. Idiota, você passou o dedo errado. Você não prestou atenção, é isso. Primeira coisa, preste atenção aos pequenos detalhes. Não se faz assim. Médico tem que ter estômago de porco. Tem que ter olhos de águias para ver e garras de leão para lutar pelo seu paciente. Então, quer dizer, são lições de 50 e tantos anos atrás que a gente não esquece. Né? Porque esse ano eu vou fazer 42 anos de formado, né? Já tem um tempinho, né? De luta, de caminhando aí nessa... Vendo o paciente, né? Porque eu gosto de ver paciente, eu gosto de tratar paciente. Então, eu ainda dou plantão ainda lá na Santa Casa Farol, na sexta-feira de dia. Agora estou afastado, né, com essa pandemia, porque eu sou um grupo de alto risco, eu sou cardiopata, tenho um stent, sou diabético, tenho algoneurodistropia, que é a antiga doença do SUDEC, que é uma doença autoimune. Quer dizer, então, eu me preservei mais. Mas eu vejo o paciente todos os dias e gosto de... Foi oportuna a palavra usada pelo Aldo, de compaixão, você se sentir no lugar do outro, e não tem, assim, ser mais vulnerável do que o paciente. Tem um poeta, esqueci o nome, que ele diz assim, no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Quer dizer, o doente não tem sabor, né? Não tem alegria. Se não for a alegria contagiante de um médico que abre a porta e diz, olha, já viu como o sol está bonito? Quer dizer, dá a ele uma ideia completamente diferente daquele sofrimento que tem. É exatamente isso, sobre essa pergunta, que você é uma referência, assim, como intensivista. Como é que você viu a atividade de UTIs durante essa pandemia, professor Elvio? Olha, foi espetacular. Eu até me emociono um pouco, sabe? Porque, um pouco não, muito. Porque o que os meus colegas, médicos de uma maneira geral, sim, a medicina entrou para essa pandemia com uma baixa autoestima. Verdade. Né? Tudo culpa do médico, é isso, é aquilo, eles são isso, são aquilo. Não querem os médicos cubanos aqui porque eles querem reserva de mercado, não querem que aumente as faculdades de medicina porque eles querem reserva de mercado, essas coisas todas. E aí vem essa pandemia, a área de saúde como um todo. A gente tem que ser muito sincero e justo. E os médicos entraram nanicos e saíram gigantes. Teve colegas meus que... Tem um colega meu que está há 7 meses sem ver o pai e a mãe, só por vídeo, porque eles são de grupo altíssimo de risco e ele ainda continua ainda na frente de pacientes com Covid. Poucos que estão agora ultimamente, pelo menos, aparecendo. Mas ele está à frente. Às vezes o número ser pequeno, mas 7 meses, né? Imagine uma relação de pai e filho durante 7 meses. De pai, filho, mãe. Então, todos dois, o casal, são um grupo de alto risco. Ele está há 7 meses. Esse cara foi esse e outros colegas nossos em todas as UTIs. Não é só na UTI do hospital que eu faço parte, não. Em todas as UTIs. E os médicos nos ambulatórios, nos hospitais públicos, nos hospitais privados, foram verdadeiros heróis, porque você tem os medos.
O médico não tem medo? Vai completar um ano, há 7 meses, um ano atrás, em setembro do ano passado, finalzinho de setembro, começo de outubro, eu tive dengue hemorrágico. Digo, bom, dengue hemorrágico, só estou aqui com dengue hemorrágico porque eu sou o quê? Estou num país de terceiro mundo, né? Infelizmente, é uma saúde pública que tem dificuldades. Mesmo assim, a gente viu o SUS nessa pandemia. Se não tivéssemos o SUS, a catástrofe teria sido maior ainda. Foi um exemplo para o mundo. Para o mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Nós vimos, eu vi, minhas plaquetas foram caindo, 30 mil, pronto, estou ferrado, né? Então, vem os medos, né? Porque você quer viver, né? Porque tem missões, razões, né? Eu tenho várias missões, sempre eu estou com sonhos novos, né? Com projetos novos, né? Eu nunca deixo de ter projetos. Talvez isso seja o que me leva até hoje a estar nessa luta. Mas eu fiquei com muito medo. Disse, pronto, vou morrer. Se cair mais, vou morrer sangrando aqui, que o negócio não está bom, não. E terminei reagindo tudo. Estou bem, não tive Covid, né? Pelo menos que eu saiba, também não fiz, só fiz exame no início, depois não fiz mais, não me preocupei muito com isso. E é uma coisa boa, porque hoje nossos colegas todos estão sabendo tratar bem Covid, né? Então, nós, né? No início não, então, agora eu estava até brincando essa semana com um colega, dizendo, rapaz, eu posso até ter Covid agora. Eu está com medo de ter Covid? Não, rapaz, posso até ter, porque agora vocês aprenderam a lidar bem com a Covid, eu tenho mais chances. As UTIs. Eu tenho mais chances. Aí eles começaram a rir. Tem mais vaga nas UTIs. Evidentemente, ninguém vai querer ter, né? Vamos ter agora as vacinas, temos agora essa ducha de água fria dessa vacina de Oxford. Sempre manter os cuidados necessários. Todos. Nós estamos até aqui numa distância, né? Por isso estamos sem máscara. Né? Mas tem todo um rito aqui na entrada dos estúdios. Tem a higienização, deve continuar. E eu acho que isso foi uma coisa... Você tem que tirar lições positivas de uma situação como essa. Verdade. Você tem que sair de uma pandemia dessa, todos nós deveríamos sair melhores. Eu tenho poucas esperanças, sabe, pelo que eu vejo, sabe, poderíamos ter saído e poderíamos, e ainda temos tempo de reflexões que nós tenhamos que sair dessa situação toda, dessa mudança de modelo, de paradigma, melhores. Se você não saiu melhor, não adiantou nada. Né? Todo mundo aprendeu um pouco, né? Acho que sim, espero. Pelo menos espero muito que nós tenhamos aprendido bastante. Eu vi um dos vídeos, eu fiquei até, assim, admirado com a criatividade brasileira, é sempre assim, né? Porque a máscara, o significado da máscara que puxa o seu nariz para baixo, muita gente é muito lá, puxa seu queixo para cima, o pavilhão auricular para frente, para você ouvir mais outras pessoas e assim por diante, fecha sua boca. Para não falar muita bobagem. Para não falar muita bobagem. Mas eu acho que eu tenho um outro vídeo aí, professor José. Meu querido amigo Elvio, acordei com essa solicitação do Gerson para lhe fazer uma pergunta nessa sua entrevista. Eu gostaria de saber de você, que foi um pioneiro nas unidades de terapia intensiva, como é que você enxerga a telemedicina como um favorecimento à distância dessa atividade? Um grande abraço e boa entrevista. E aí, professor Marco Mota? O professor Marco Mota foi meu professor, né? Cardiologia, né? Era também um ídolo porque ele foi um excelente jogador de futebol, né? E eu conheci tanto o Marco como a Inês, bem jovens. Ela professora de balé no conservatório da professora, no conservatório de música da professora Melo, esqueci agora o nome dela, e o Marco, jovem estudante de medicina e jogando no CSA, meu adversário, né? Verdade. Mas jogava muito bem. E depois a própria vida dele, né? Como um exemplo, né? Da vida pessoal, das atitudes que eles tomaram como casal, muito bonito. E hoje é o nosso maior pesquisador clínico de hipertensão, provavelmente do Brasil. Ele é uma referência hoje em hipertensão no Brasil inteiro. Então, a telemedicina, eu acho que ela veio para ficar com as restrições que são necessárias. O exame físico, a presença, você pegar, tocar, como estávamos falando antes, isso não pode deixar de existir.
Mas já que você fez um exame desse tipo e você pode ter o seu paciente ter alguma pergunta, ter alguma dúvida, sentir algum sintoma de um paciente que você o examinou recentemente, você pode orientá-lo por telemedicina. A telemedicina já é muito útil e deverá continuar entre os pares, entre nós médicos, para discutirmos algum caso com alguém que tenha mais experiência em outro local. No próprio país ou fora do país, você ter esse intercâmbio vai aproximar muito. Então, um mecanismo que nós vamos ter mais à mão, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque a medicina se tornou muito high-tech, né? Então, você hoje, ao invés de examinar um paciente, às vezes você solicita um especialista, ele diz, já peço uma tomografia, peço uma ressonância. E isso aí, né? Até que ponto? Isso aí está, né? Porque você tem que começar, e eu ainda acredito muito nisso, que a medicina tem que ser high touch, ou seja, toque, né? O que é tecnologia de ponta? Tecnologia de ponta é o que nós, como conselheiros, nós visitamos como conselheiro na época que nós estávamos lá, pelo menos que eu estava lá, os 102 municípios do estado de Alagoas. Sim. Todos os estratégias da família, os PSFs, nós visitamos. E encontramos aonde? Um deles, a gente teve que atravessar um brejo. O médico estava lá sentado embaixo de um pé de jaqueira, com um birô, com 3 cadeiras, a cadeira dele mais 2, e ele atendendo ali, com caneta, papel, um estetoscópio e um termômetro. E um tensiômetro. Isso é tecnologia de ponta. Porque o mais complexo é nosso cérebro. Não existe nenhum computador igual ao nosso cérebro. Então, você pega um médico desse, que com uma caneta, um papel, um tensiômetro, um estetoscópio, e seu exame físico, sua anamnese, e dá o diagnóstico, orienta um tratamento e solicita exames para aquele paciente, tem tecnologia de ponta melhor do que essa? Não tem. Não tem. Aí você vai pedir um exame de uma coisa que você não examinou, que não sabe. Não vai dar certo. Exame tem um nome já, complementar. Os exames são complementares. Diz o professor Genival Veloso, né, nossa referência assim, na deontologia e na medicina legal, diz que o toque tem poder terapêutico mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Não existe algo que seja capaz de curar tanto e às vezes aliviar tanto quanto o toque que você faz no seu paciente. A palpação, a ausculta, a percussão, são elementos assim, básicos para uma boa propedêutica, uma boa anamnese. E eu, geralmente, quando dou aula, estou dando essa disciplina de anamnese, é como se você conhecesse alguém que quer namorar. Primeiro tem que saber o nome, que profissão aquela pessoa tem, qual sexo que tem, que idade, as aspirações, onde mora. Você tem que saber tudo isso para que você possa adentrar na vida pessoal, na história pregressa, patológica, fisiológica também do paciente. É imprescindível. E se torna necessário a cada dia. Nós perdemos muito nesse afastamento, nesse isolamento, em manter todos os acadêmicos sem essa experiência do Covid. Eu sei por inexperiência e muitas vezes por ter a política assumido muito essa pandemia. Eu sou da opinião que nós tivemos erros primários, crassos, nessa condução. Primeiro foi afastamento dos acadêmicos da linha de frente. Eles tinham que estar na linha de frente. Isso é um aprendizado muito grande. Naquela época da cólera, que nós tivemos a epidemia de cólera, quantos acadêmicos aprenderam cólera? Eu, nessa época, tinha recebido uma aluna, que a mãe é alagoana e brasileira, e o pai é alemão. E ela estava fazendo medicina na Universidade de Berlim. E ela veio para passar um estágio conosco. E aí os estudantes a levaram para o hospital de Volta, de doenças infecto-contagiosas. E ela lá viu, foi naquela época da cólera. Cólera, tétano,
dengue, raiva, por causa de uma picada de morcego, de um paciente do interior. Quer dizer, essa menina não deveria isso na Alemanha. Foi uma experiência que ela agradece até hoje, a experiência que ela teve de ver doenças que ela não viria nunca onde ela estava fazendo medicina. Quer dizer, então você tem que expor os alunos a esse aprendizado, essa suspensão de aulas, porque se colocou um temor na população muito grande. E o futuro médico vai ficar teve sempre tanta com medo, repercussão quanto. A gravidade era tanto quanto ela. E aprendemos muito, porque fizemos necrópsias. O Hipólito, que era o chefe da UTI do hospital, da UTI do Hospital Universitário da Universidade do Paraná, um rapaz jovem, muito bom. Então ele me falou, disse, doutor Elvio, a gente nessa necrópsia que fizemos, o pulmão parece pedra, o pulmão com H1N1. Nós colocamos na bacia d'água, um pulmão normal, ele flutua, o pulmão com H1N1, ele afunda como uma pedra. Quer dizer, isso é conhecimento. Então, como vamos tratá-lo? Então, foi a pronação que ajudou muito a ventilação. Por quê? Você tinha ali a perfusão, mas não tinha a troca de oxigênio. Por quê? Porque o Covid ataca a pulsão M da hemoglobina. Então, você tem que ver. Então, lembro muito o professor Enéas, né, que dizia, eu não acho nada, eu sei, eu não sei, né? Então, eu coloquei isso para alguns, não, porque eu acho aquilo, aí ficaram até meio chateados nos grupos de zap, que eu disse, olha, aí botei o vídeo do professor Enéas, eu não acho nada, eu sei, eu não sei. Então, você tem que estudar. Então, por exemplo, com essa história toda dessa pandemia, eu fui estudar. Estudei mais de 100 capítulos, 100 artigos de livros, fui buscar livros antigos meus de farmácia, de farmacodinâmica, para ver como as medicações funcionavam. Aí aquela celeuma com a hidroxicloroquina... Era isso que eu ia perguntar, né? Lógico, ela tinha que funcionar nos primeiros dias. Por quê? Qual é a função dela? O que é que ela faz, basicamente? Alterar o pH. Tornar o pH menos ácido, um pouco mais alcalino. Mata o vírus. Não sobrevive. Só isso. Por quê? Então você tem que diminuir o quê? A carga viral. Você não passa para a segunda nem para a terceira fase da doença. Ou pode alguém passar. Se você já tem comorbidades, é uma doença que, como é sistêmica, ela ataca todo mundo. Por quê? Porque ela faz uma tempestade de citoquinas. Interleucina 1, interleucina C, 3, fator tumoral alfa. Ela ataca tudo isso. Ela faz a antiga SIR, síndrome da resposta respiratória, da resposta inflamatória sistêmica. É isso que ela coloca. Alguns pacientes têm essa resposta mais exacerbada, vão sofrer mais. Agora, você imagine um paciente que já é um cardiopata isquêmico, que tem pouca oxigenação, o sangue está passando na coronária dele com menos oxigênio, com a fração de oxigênio menor, lógico que ele vai sofrer. Óbvio. O paciente já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, se o sangue vai passar com menos oxigênio e não vai fazer a troca de gás carbônico com oxigênio, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer mais. Aquela área vai ter necrose, vai ter isquemia, vai ter maior propensão de infecção secundária oportunista. Nós somos uma bola de bactéria, né? É verdade. Que o nosso empávia humana, né? Achamos que em 70, 80 anos iríamos acabar com as bactérias que estão com a linhagem de vida de 2 a 3 milhões de anos. Você acha que a gente ia perder? Não. Ia ganhar? Nós perdemos. Bactérias estão na nossa frente. Ainda mais com a dificuldade de você não ter antibióticos novos, você tem modificação dos antibióticos que já existem. Muda um radical ali, muda uma função ali, pronto. E os novos? Por quê? O mundo globalizado, ele quer lucro. E um antibiótico é um dispêndio para você criar uma nova classe antibiótica, é muito dinheiro, que você tem um tempo curto, dependendo da legislação do país, entre 7 a 10 anos de uso daquele antibiótico como exclusivo. Depois você perde a patente. Verdade. Então, considera um erro crasso, né? Um erro crasso essa história. Devia ter sido mesmo o isolamento vertical. Tem que isolar eu. Eu tenho que ficar em casa porque eu tenho comorbidades que podem me complicar. Então, eu fico em casa. E ter os cuidados em casa. Então, a gente já não tem uma educação para isso, uma disciplina. Porque nós somos ótimos.
Somos um povo maravilhoso. Nós somos muito mal educados. Infelizmente. Verdade. Nós somos pouco disciplinados, nós não somos afeitos à disciplina. E às vezes, graças a Deus, né? Também. Mas poderíamos não ser afeitos à disciplina com conhecimento. Com conhecimento. Aí é o sim. problema maior deste país, que chama-se educação. Isso é um problema em todas as áreas. Na nossa área, nas outras áreas, na base fundamental nosso, é terrível. É um filme de terror. Por quê? Método. Onde está o erro da nossa educação? Que a gente não consegue subir no PISA, em qualquer... não conseguimos. E são cíclicos, né? São cíclicos. Se você tiver um filho que é estudioso, mas não é um ponto fora da curva e quer fazer determinados tipos de aptidões, de vestibulares, você tem que tirá-lo daqui. Por exemplo, no caso específico nosso de Alagoas. Ele tem que sair. Eu tenho um exemplo em casa. Tenho um filho que quer fazer vestibular, prestar vestibular para o IME, para o ITA. Eu tive que deslocar ele para Fortaleza, para o Ceará, porque hoje é quem mais aprova. Mais de 50% dos alunos que entram no ITA são do Ceará. São oriundos de lá. Necessariamente não são cearenses, mas são necessários. Porque os últimos anos foram 3 alagoanos em primeiro lugar no ITA. Isso precisa ser dito, né? Ninguém fala isso. Divulgado. Ninguém divulga isso. Tem um aluno de medicina que passou em 2017, ele passou em primeiro lugar na Unesp, passou em primeiro lugar na Unifesp, em medicina, em terceiro lugar na Federal de Minas, passou na Unicamp, passou na USP, hoje está fazendo USP. Primeiro ano de USP dele, a menor nota dele foi 9. Em todas as matérias do primeiro ano. E a gente não fez divulgar. Quer dizer, você não aproveita isso para dizer, você pode, você consegue, estude. Agora, como é que nós temos estudado? Nós temos péssimos professores? Não, nós temos bons professores. Nós temos boas salas de aula? Temos boas salas de aula. Temos pessoas interessadas? Temos pessoas interessadas. Então, onde é que nós erramos? Na metodologia. Estamos usando o método, o planejamento errado. Verdade. Então, não vamos dar certo. E sem educação a gente não vai para canto nenhum. Verdade. Estou escrevendo um texto aí para um livro lá em Viçosa, falando exatamente dos meus pais. Nós trabalhávamos na roça há 11 anos, ele disse, vai estudar. Se perdeu o ano, trabalha na roça. E se recebeu uma reclamação de um professor ou de uma professora, eu dou uma surra. Né? Ninguém nunca levou essa surra, mas ele disse, o professor é aquele pai que eu não consigo ser, né? Vai oferecer aquilo. Então, assim, é de emocionar. É outro erro primário, Gerson. Achar que a escola, o colégio vai educar seu filho. Ele vai ensinar, ele vai informar, ele vai instruir. Quem educa são os pais. São os pais. Os educadores são os pais. Então, se você não comete esse erro, né? É como você estava falando, então a gente cometeu esse erro. Ele ia até aqui, né? Na Covid, outro erro foi, fique em casa. Só venha quando estiver ferrado. Professor, Então, isso infelizmente, sabe, Gerson, são coisas que têm que serem ditas. Você tem que ser dita. Então, quem reclama, como teve o professor Blancar Torres, foi praticamente demitido do hospital, porque ele estava há 40 anos, o Hospital Português, porque fez críticas ao governo de Pernambuco. E por aí vai. Quer dizer, até quando, né? Então, acho que a gente tem que... Como é que você pode... Não basta. Por quê? Porque é difícil você dominar a classe médica. Isso foi um problema para o governo anterior e vai ser para qualquer governo que queira ser totalitário dominar a classe médica. Porque o médico ele é treinado para ter início, meio e fim, tudo que ele faz. Isso é um problema. Eu teria tanto assunto, principalmente agora na Semana do Médico que vem, eu vou convocar você para voltar aqui para a gente falar sobre esse perfil desse médico, assim, como homenagear, que é difícil, você não encontra uma especialidade, você não encontra um profissional, mas assim, na verdade todos. Né? Eu deixaria você, no final do nosso programa, deixando uma mensagem para a população e para esse médico que fez desse Covid. Né? Eu acho que a população sentiu isso. Verdade. O sentimento das pessoas que eu converso e olham para a gente com outros olhos.
Outros olhos porque eles se sentem mais confiantes. Então, se mostrou que a saúde desse país não era o que se falava, que tem um SUS com todo o sofrimento nos salvou muita gente, que medidas existem divergências, mas essas divergências porque não houve um comando único, né? Foi uma coisa inédita, não haver um comando único na condução da saúde desse país, numa situação como essa. Isso foi também outro erro primário. E uma coisa muito simples, eu acho que os médicos hoje estão, assim, para a população e a área de saúde como todas, estão com uma visão muito mais positiva e proativa do que eles tinham antes. Foram verdadeiros heróis eu tenho um orgulho assim imensurável aos meus colegas que trabalharam nessa Covid. Nós agradecemos você, professor Elvio, e a você, telespectador, que esteve aqui conosco. Fica aqui a expectativa do próximo programa. Nós temos uma surpresa também e o convite já para o Dr. Elvio voltar antes de outubro, na semana de outubro, para a gente voltar a falar sobre esse profissional em si. Tá? Nós agradecemos a você, Elvio, do coração, por estar aqui conosco, e a você, telespectador, por estar também nos acompanhando e pela divulgação que o nosso programa está tomando por conta de uma prestação de serviço à comunidade alagoana, que se estenda por outros horizontes. Muito obrigado e até o próximo programa. Elvio, muito obrigado.